Olá pessoal do Rio Mafra Mix, a dica de hoje vamos falar sobre os 10 principais motivos pelos quais os bebês de até 3 meses choram. O choro é a única forma que o bebê tem de avisar você de que alguma coisa não está bem. Então vamos falar sobre os 10 principais motivos pelos quais os seus bebês podem chorar. Primeiro motivo, fome. O bebezinho, sempre que ele tiver com a barriguinha vazia, ele vai chorar para te avisar que está com fome. E aí, amamentando o bebê ou dando seu alimento, ele vai parar de chorar. Segundo motivo, fralda suja. O bebê fica muito incomodado se ele tiver com a fraldinha muito cheia de xixi ou se tiver feito cocô. E aí a segunda é a eliminação que você deve fazer. O bebê está bem alimentado, procure olhar se não precisa trocar a fraldinha. Terceiro motivo, frio ou calor. Então procure não agasalhar demais o seu bebê, que isso vai deixar ele irritado e ele vai começar a chorar. E também procure agasalhar nos dias mais frios, que isso também é um motivo de choro. Quarto motivo, seu bebê precisa rotar. Muitas vezes após as mamadas, as mamães deixam o bebê em pezinho em torno de 15 a 20 minutos, mas nem sempre o bebê arrota, e isso não é obrigatório. Mas se você deitou o seu bebezinho no bercinho de barriguinha para cima e percebeu que ele começa a ficar muito agitado, se remexendo, incomodado, levante o seu bebê novamente. Muitas vezes com essa mudança de posição de colocar o bebê deitado e novamente levantá-lo, ele vai conseguir arrotar e muitas vezes esse é o motivo do choro do bebê. Quinto motivo, cólicas. As cólicas são extremamente comuns no bebê até em torno de 4 meses de idade. Elas costumam acontecer mais no final do dia, então ao entardecer é o período. Esse choro ele costuma ser um pouco diferente do choro de fome ou de choro de trocar a fralda. Ele é um choro mais forte, mais estridente, um choro que realmente a gente percebe que o bebê está com dor. Além do choro, ele fica puxando as perninhas em cima da barriguinha ou ele estica a perninha, joga a cabecinha para trás e balança a cabeça. Nesse momento, a mamãe percebe que a barriguinha do bebê está bem endurecida, estufada. Então, esse é um sinal de cólica e fiquem atentas que em outros vídeos nós vamos explicar o que fazer nesse momento de cólica. Sexto motivo, o bebê chora porque ele quer colo. Então imaginem que dentro da sua barriga o bebê estava envolto numa bolsa e estava cheio de líquido lá dentro. Então ele não sentia muito impacto, ele se sentia sempre bem aconchegado. Então fora ele também sente muitas vezes quando é colocado na cama ou no berço a falta desse envolvimento, desse aconchego. Nunca negue colo ao seu bebê, os bebês precisam dessa segurança do colo, seja da mamãe ou do papai. E vocês vão ver que esse período passa tão rápido que logo vocês vão sentir falta dessa fase, porque a partir de um certo momento o bebezinho já não quer mais tanto o colinho da mãe. Então aproveitem esse momento e nunca deixem o seu bebê chorando. Se você pega no colo e ele se acalma, dê um colinho a ele que essa fase vai passar rápido e você vai sentir muita saudade. Sétimo motivo, sono. O bebê, quando ele está irritado, com sono, ele chora e chora bastante. Então você deve perceber como que é a rotina desse bebê. Se o seu bebê costuma ter um soninho da tarde, por exemplo, você já se antecipa a esse período do sono. Você já leva ele para a caminha, já dá um mamazinho, já vai aconchegando o bebê antes que ele fique extremamente irritado. Porque muitas vezes o bebê fica brigando com o sono, acontece de ter muito estímulo externo, por exemplo, ou ele está naquela fase de descoberta que ele quer ficar acordado para ficar brincando, prestando atenção no que está acontecendo. Então procure se antecipar um pouquinho e já ir colocando o seu bebê, já ir diminuindo a adrenalina, fazendo um carinho, um colinho para que ele se acalme e que na hora desse soninho ele já fique mais tranquilo. Oitavo motivo, falta de estímulo. Alguns bebês têm a necessidade de ter um barulhinho no ouvido, porque dentro da barriga da mãe ele ficava ouvindo o tempo todo a circulação sanguínea da mãe, o batimento cardíaco da mãe, a voz da mãe conversando com outras pessoas. Então alguns bebês não conseguem ficar num silêncio extremo. Muitas vezes a mãe liga um secador de cabelo, por exemplo, ou uma máquina de lavar roupa, ou deixa uma televisão em outro ambiente
com um barulhinho bem no fundo e o bebê acaba se acalmando. Então você deve perceber se o bebê não está sentindo falta de algum estímulo externo. Nono motivo pelo qual o bebê chora: o excesso de estímulo. Então tem alguns bebês, como a gente falou, que precisam de estímulos a mais, mas em contrapartida, outros bebês precisam de um ambiente mais tranquilo para conseguirem descansar. Então evitem deixar os bebês muito tempo na frente da televisão, por exemplo. O indicado é que esses bebês não fiquem mais de 1 hora assistindo desenhos, isso estimula demais a visão do bebê e eles podem ter até dificuldades para dormir. Então cuidem às vezes com muito estímulo, muita gente em volta do bebê, principalmente na hora que ele está com sono ou está querendo mamar. Esse excesso de estímulo também é a causa de um choro do bebê. E o 10º motivo: alguma coisa está incomodando. Então o que as mamães têm que prestar atenção, por exemplo, nos primeiros dias de vida o bebê vem com o cordãozinho umbilical que é colocado aquele grampinho. Aquele grampinho pode estar pressionando a barriguinha do bebê e com isso ele está sentindo dor. Outro motivo, a meinha apertada na canela, muitas vezes a meia está pressionando, ou o elástico da calça está incomodando. Então, se você já eliminou as outras causas de choro, o bebê não está com fome, está limpinho, já dormiu, descansou, ele continua assim chorando excessivamente, tire a roupinha e veja se não tem algo incomodando, até um botãozinho da blusa, da calça, enfim. Pode ser que seja alguma coisa incomodando e ele está tentando sinalizar que alguma coisa não está bem. Mamães, a dica de ouro quando o bebê está chorando: mantenha a calma. Sempre que o bebê percebe que a mãe está estressada, está nervosa, eu sei que quando nós temos o primeiro bebê tudo é muito novidade, e quando o bebê chora nós tendemos a ficar muito ansiosas com esse choro e queremos que ele pare de chorar logo. Mas lembre-se, o choro é normal do bebê, é uma forma de comunicação e vocês precisam manter a calma para passar essa calma para o filho de vocês. Eliminando essas 10 causas de choro, procurem ajuda. Procurem ajuda médica porque pode ser que o bebê esteja com doença do refluxo, ou com uma cólica fora do normal, ou com uma dorzinha de ouvido. Então, sempre que vocês eliminarem essas 10 causas e mesmo assim o bebê continua chorando, procurem ajuda médica. Um beijo a todas vocês e até a próxima!